Aqui o texto está falando que Jesus estava andando por todas as vilas e ele estava meditando sobre as multidões, ele andando e vendo as pessoas. O que será que Jesus se compadeceu das pessoas? Será que estava todo mundo triste? Não. Tinha gente alegre, tinha gente na festa, tinha gente no boteco, tinha gente de todo jeito, como aqui, a região de Balsas. Não só tem gente triste, tem gente alegre, tem gente que acha que é alegre, tem gente de todo tipo, né? Mas todos andando perdidos, como ovelha que não tem pastor. Foi o que Jesus viu. Jesus não estava vendo gente triste chorando, estava vendo as pessoas no seu dia a dia normal, só que marchando aceleradamente assim para o abismo, como ovelhas que não têm pastor, sem direção. E aí ele pega e fala algumas coisas que nos traz grandes lições a respeito de missões, a respeito da evangelização. A saber, a evangelização é a missão da igreja na terra, né? O propósito da igreja é glorificar a Deus. E a missão da igreja aqui na terra é buscar pecadores. O pastor Júlio dizia isso de uma forma muito ousada. Ele dizia, a missão da igreja aqui na terra é vencer a morte. É isso que ele pregava. Então o propósito é glorificar a Deus. Esse é o propósito eterno. Quando Jesus voltar, a igreja vai com ele, né? E continua o mesmo propósito. Só que lá muda a missão. Aqui na terra, a missão é buscar almas perdidas para encontrar Jesus. É a missão que a gente tem das nossas vidas. É o trabalho da igreja, o porquê da igreja estar aqui na terra ainda. Então aqui a gente encontra algumas lições importantes que partem, é claro, desse primeiro versículo que a gente leu, que é o que Jesus sente no coração. Jesus sofre por causa dos perdidos. Uma alma é algo precioso demais para Jesus, senão ele não teria vindo. Uma pessoa que não conhece a Jesus é um motivo de tristeza. Os versículos que falam da alegria da salvação, de quando uma alma se rende a Jesus, tem festa no céu. A gente não consegue imaginar a grande alegria dos anjos quando uma pessoa aceita Jesus. É difícil para a gente mensurar. A gente, como igreja, a gente gosta, né? Foi ou não foi, nós temos um jovem que chega e diz: eu quero me batizar, eu quero ir para a classe de doutrina. Nós já temos para a próxima classe de doutrina 3 pessoas. Isso é um motivo de grande alegria, mas nem se compara essa nossa alegria com a alegria dos anjos, porque tudo que Deus quer, a vontade de Deus, é que as pessoas se salvem. Uma alma é muito importante para Deus. E aí Jesus, quando ele fala, ele diz, ele se compadeceu. Compadecer significa sofrer junto. É como se Jesus sentisse no seu coração a dor da perdição. É uma tristeza para Deus saber que tem gente que vai se perder ainda, senão a maioria ao nosso redor. Assim, irmãos, essa vizinha aqui, Dona Renilde, e o marido dela, como é o nome desse? Valdeci. Os filhos, tem uma filha, tem um rapaz, tem um neto grandão. Aí do outro lado também tem um bar lá, tem uma outra aqui que não gosta da gente, ela não gosta de crente, eu não sei nem o nome dela. Eu já falei assim, tentei, boa tarde todo dia, ela nem responde, não sei porquê, mas não vai com a minha cara, eu acho. E a gente tem um monte de gente ao redor aqui, eles vão para o inferno. É muito triste. Triste para a gente não, porque nosso coração é muito duro, né? Mas é triste para Jesus, que é isso que ele está comentando aqui. Ele se compadece dessas pessoas. E nesse sofrimento do coração dele, ele nos dá algumas lições aqui que eu acho muito importante para a nossa tarefa de orar. Primeiro, ele mostra que quando ele fala, ele pensa nos perdidos, ele aponta para o Pai, para Deus. Missão. O evangelismo é algo do coração de Deus. É Deus que é o missionário. Eu me lembro do pastor Enoque, há muitos anos atrás, ele perguntou assim na igreja, não sei se era um grupo de oração, mas tinha um monte de gente assim, era um círculo. E ele perguntou quem foi o primeiro missionário. Todo mundo errou, cada um disse Jesus, Paulo. Ele disse, não,
Não, rapaz, o primeiro missionário foi o próprio Deus. E mostrou lá em Gênesis, quando Deus expulsou o homem do paraíso. Ali não era um castigo, não. Era um gesto de amor e de misericórdia, porque senão Adão ia morrer. Pecador na frente de Deus morre. O salário do pecado é a morte. Por isso Deus expulsou Adão ali. Ele foi o primeiro ato missionário. Então, missão é uma coisa que brota no coração de Deus. Foi Ele que mandou Jesus. João 3,16 diz que Deus nos amou tanto que enviou o seu Filho. Foi Deus, Deus é o missionário. Missão é algo de Deus, não é nosso, não é da igreja. A gente tem aquele negócio de dizer a missão da igreja, né? A missão no sentido de ir ao pecador e buscar perdidos. Na verdade, a igreja é da missão de Deus. Deus é o missionário e Ele fez a igreja para servir a sua missão. Então, o primeiro ensinamento de Jesus aqui é que a missão não é nossa pessoalmente, não é da igreja, não é da junta de missões, da aliança, não. A missão de resgatar o pecador é de Deus. Aí é claro que aqui decorrem outras missões, né? Ele fala que ele suplica que Deus envie, né? Deus mande obreiros. Aí aqui, irmãos, tem um equívoco de interpretação, que eu estava vendo comentários assim. Quando a oração, a petição para que Deus mande obreiros, não é que Ele mande obreiros aqui para a igreja, não. É que Ele mande as pessoas da igreja para buscar pecadores. Eu separei aqui a página do meu dicionário de grego aqui. Todo mundo está lendo grego aqui, já entendeu tudo, né? É muito fácil ler grego. Mas aqui está em português a definição. A palavra, esse verbo mandar aqui é ekbalo, um nome bonito, né? Ekbalo. Mateus vai amar isso aqui. Ekbalo, esse balo aqui é de bala, de projétil, de jogar. E ek é de expulsar, de ir para fora. Então a palavra grega aqui para mandar, na definição diz assim, é para ejetar, literal ou figurativamente, trazer para fora, lançar para frente ou para fora, expulsar do interior, expelir, sair, arrancar para fora, mandar embora, mandar para frente. Esse é o sentido, né? São muitas aproximações, né? Mas é o sentido, o campo semântico da palavra mandar que a gente leu aqui. Então, é pedir que Deus mande obreiros em busca de almas, que Deus use os crentes em busca dos perdidos. Tem muita gente que eu estava vendo na internet, um texto lá falando que nós precisamos pedir que Deus mande obreiros para a igreja, porque na igreja tem poucos obreiros. Tem pouco não, olha aqui, são quantos? Aqui nós estamos em quanto? 18, 20? Umas 20 pessoas, eu não contei. Mas nós somos os obreiros. O problema é que a gente só vai ser eficiente no nosso trabalho de missionário, no nosso empenho de evangelizar, se Deus nos mandar. Se eu for por conta própria, eu vou fazer tudo errado. Se eu for evangelizar aquele lá que eu quero, eu vou botar ele para longe da igreja, porque eu sou incapaz de convencer alguém do evangelho. Só o Espírito Santo convence as pessoas do pecado. Eu não. Nenhum de nós é suficiente para evangelizar. Nenhum de nós. Nós somos dependentes de Deus. Ele é quem escolhe e nos manda. Mandar nesse sentido aqui. Por quê? Porque Deus sabe quem pode dizer o que para quem. Deus conhece aquela pessoa lá que está perdida e sabe qual de nós tem acesso ao coração dela. Deus sabe qual de nós pode falar tal coisa capaz de chamar a atenção dos que Ele conhece lá fora, que a gente não sabe. Então, nós precisamos
ser missionários, viver o evangelismo da nossa igreja, da nossa vida, mas dependendo de Deus. É Ele quem nos coloca em contato com as pessoas para quem nós precisamos pregar. Aí a gente pensa assim, mas eu não sei pregar. Sabe, irmão? Sabe como é pregar? É testemunhar, é demonstrar que você é crente, é mostrar que você faz parte da igreja, que você tem um compromisso com a igreja. Não, sabe aquela hora que a gente rejeita o convite da festa? Rapaz, eu não posso porque eu tenho um compromisso com a igreja. Você pregou o evangelho. Aí a gente pensa assim, mas isso é muito insignificante. Não é insignificante para nós, para a nossa mentalidade, mas para o Senhor não. Ele sabe quem está ouvindo, a hora de ouvir, como aquele coração está. Se tem gente orando por aquele coração, ele já está sensibilizado. Só o Senhor sabe, nós não. É por isso que Jesus nos ensina a pedir a Deus que nos envie, que nos mande. Para onde? Para onde Ele entender. Às vezes é para a pessoa que mora na nossa casa, para o nosso vizinho, para um parente que fala com a gente pelo Zap. Deus conhece o WhatsApp, conhece. Ele conhece a internet, o e-mail. Então Deus sabe até onde nós podemos ir. E dependemos de Ele nos enviar. É Ele quem nos manda. E quando Deus chama, aí sim nós estamos aptos a sermos úteis. Se a gente tentar ir sem o chamado de Deus, vamos para lugar nenhum, fazer nada, se não atrapalhar. A gente precisa ser mandado por Deus. É o que Jesus está ensinando aqui. Então, e como que a gente faz isso? É a terceira lição de Jesus aqui, né? Rogai ao Pai. Nós temos que orar para que Deus nos use como missionários. Vamos fazer uma autoanálise aqui, irmãos. Sem confissão, também. Ninguém precisa se confessar para ninguém. Mas olha na sua mente aí, na sua consciência, qual foi a última vez que você colocou em sua oração assim: Senhor, me faça pregar o Evangelho, me coloque em contato com o não crente, para que eu possa testemunhar. Qual foi a última vez? Não precisa responder, mas você responde para o seu coração. E esse nosso pedido missionário, essa nossa oração missionária deve ser constante, deve ser todos os dias a gente entra em contato com gente não crente, que vai para o inferno, não é? Então, o Senhor sabe onde nós estamos, onde nós vamos, e Ele pode providenciar os meios para que nós sejamos bons missionários. Nós nunca vamos saber. Não adianta estudar. Eu terminei o curso, Mateus, agora, e não aprendi nada sobre evangelização. Você não vai aprender nada sobre evangelização, nada. Porque é Deus quem nos envia. Não é seminário, não é a nossa decisão, não, é o Senhor. E Jesus está nos ensinando aqui que a gente deve orar e pedir: Senhor, envie missionários aqui para o vizinho, envie missionários, obreiros para as ruas ao redor aqui da nossa igreja, envia, ó Deus, ceifeiros para a seara do Potosí, que tem quantos habitantes de Potosí? 10.000, vai, chutando assim, sei lá. A gente tem que orar e pedir que Deus, se é Jesus que está dizendo que a gente deve pedir a Deus que Ele envie missionários para essas pessoas, para buscar essas almas. De que igreja? Da Assembleia de Deus que está lá, da congregação que já está lá mesmo, né? Não, queridos, somos nós. Nós somos os representantes de Jesus aqui. E Jesus está dizendo que a gente deve orar para que Deus nos transforme em verdadeiros, em eficientes missionários. Todos nós podemos ser missionários quando Deus nos envia. Se a gente for por conta própria, não perca seu tempo, irmão, irmã. A gente só faz atrapalhar. A gente precisa orar para que Deus nos envie, porque Ele vai nos enviar para a pessoa certa, que já está pronta para ouvir a palavra que a gente vai falar, que a gente não sabe qual. É o Senhor que chega lá na hora, a gente fala uma coisa, não sabe nem o que foi, mas aquela pessoa abre o coração e aceita Jesus. Aí nós somos
missionários, evangelistas, levando o evangelho do Senhor. E por fim, a última lição que a gente aprende aqui nesse texto é o que? Jesus se voltou para quem? Para os seus discípulos. Jesus fala com os crentes. Jesus falou para os membros da igreja, não falou para estranhos, não. É por isso que se a gente não se sente membro da igreja, a missão não é nossa. Se eu não me sinto parte do corpo, se eu não consigo discernir o corpo de Cristo, essa missão não é para mim. Mas se eu me sinto membro da igreja de Jesus, é comigo que ele está falando. Eu, chefe, não sei dos irmãos, talvez ninguém mais, só eu, não sei. Só a gente sabe da nossa verdade espiritual, da nossa vida eterna, do meu compromisso com Jesus, do meu desejo de servir, na verdade. Qual é o tamanho do desejo que a gente tem de servir a Deus? Cada um sabe, eu só sei do meu. Então, é comigo que Jesus está falando, é para cada crente. Jesus se volta para os crentes. Ele não procura lá o cara que é bom de boca, bom de falar, o que é bonito, que tem o carrão. Não, ele fala com os salvos, os membros da igreja. Missionário tem que ser o membro da igreja, o crente, o batizado, aquele que faz parte da igreja de Jesus, não é isso? Porque quem gera crente é crente. Quem produz igreja é igreja. Não é junta de missões, não. Junta de missão organiza lá os crentes, porque quem faz pessoas se tornarem crentes são outros crentes. Então, queridos, essas são 4 lições que a gente viu aqui na palavra de Jesus, né? A missão é no coração de Deus. Deus é quem nos envia para trabalhar. Nós precisamos orar pedindo que o Senhor nos capacite a sermos missionários. E por fim, é com a gente que Jesus está falando, não é com estranhos, não é com aqueles missionários lá que estão na África, não, é comigo, com você, aqui no bairro do Potosí. Então que Deus nos abençoe, nos ensine a incluir isso em nossa oração, né? Senhor, faça de mim um missionário, na escola, no trabalho, na rua, na família, na igreja. Quando tem um não crente aqui, nós somos missionários ao redor dele, né? Cabe a nós darmos o exemplo de não estar olhando o celular. Eu estava vendo numa igreja, uma pessoa olhando o celular assim na hora da mensagem e o não crente atrás, olhando o que ele estava vendo. A pregação daquele crente era o quê? Saia dessa igreja, fuja daqui, não é? Então nós precisamos ser missionários dentro da igreja, no horário de culto. Quando a gente sai de casa com a Bíbliazinha na mão para vir para a igreja, os vizinhos todinhos estão sendo alcançados pela nossa pregação da palavra. Quando nós testemunhamos, nós estamos sendo missionários. Então que Deus nos abençoe e nos capacite cada vez mais a orarmos melhor como servos de Jesus.